A invenção de Copacabana, culturas urbanas e estilos de vida no Rio de Janeiro de 1890 a 1940. É um livro da autora Júlia Oddone, baseado na sua tese de doutorado, publicado em 2013. Bom, esse livro é um livro muito importante para analisar não só a questão das representações, a questão social de uma elite que surge no Rio de Janeiro ou que se expande no Rio de Janeiro, mas também para a gente avaliar as transformações do espaço da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Sul, inclusive relacionando esses pontos à questão do turismo, à questão da importância da praia, né? E a praia enquanto vetor de urbanização. O livro começa com uma citação bem interessante, né? Alguns anos atrás, numa tarde de sábado, ouvi numa pequena rua de Copacabana uma discussão entre dois vizinhos que disputavam a mesma vaga de estacionamento. Depois de intensa troca de farpas audíveis por qualquer um que passasse a metros de distância dali, o bate-boca encerrou-se subitamente quando uma das partes disse em altos brados: "Não tem cacife para morar na Zona Sul? Volta para o subúrbio então, que lá é o seu lugar." Este livro, em muitos sentidos, uma reflexão sobre a construção desse cacife, ou melhor dito, sobre o processo de gestação das representações que atribuem à Zona Sul do Rio de Janeiro, especialmente aos bairros praianos e a seus moradores, um status peculiar na cartografia simbólica da cidade. Eu fiz um breve esquema aqui para tocar num ponto central do livro, que está presente no seu título: A Invenção de Copacabana. Qual o sentido dessa invenção da autora, né? A invenção, ela é uma invenção totalmente programada, arquitetada, com diversos interesses. Copacabana não surge de forma fortuita, não surge de forma ocasional. Ela é um projeto de uma elite que deseja transformar um espaço inóspito, um espaço com difícil acesso, um espaço com pouquíssimas construções, onde a paisagem era dominada por um grande areal e uma vegetação, em um grande bairro da cidade do Rio de Janeiro, inclusive influenciando bairros vizinhos e formando um pequeno eixo. Então aqui eu coloquei alguns pontos, e esses pontos estão totalmente conectados, né? A invenção, programada, ela se concretiza enquanto um discurso para a elite. É um discurso para a elite para convencer a elite de que aquele espaço é o espaço do futuro do Rio de Janeiro. É um espaço que deve ser investido, é um espaço que deve ser conquistado, controlado pela elite. E de alguma forma, é um espaço que deve ter total atenção do poder público. Essa propaganda, para a elite, ela vai se intensificando a partir do momento que o bairro começa a se integrar à cidade. Ali no canto esquerdo nós temos viabilidade para uma invenção se tornar uma realidade concreta. Como que a propaganda ela ocorre? Bom, se mostra o potencial da área e junto com isso se cobra o poder público. É preciso ter infraestrutura para conectar a Zona Sul, principalmente ao centro da cidade, e também para ter infraestrutura na própria Zona Sul e especificamente em Copacabana. Então é uma infraestrutura de acesso até o bairro e uma infraestrutura para aquelas pessoas conseguirem permanecer ali com qualidade. E com certeza aí o Estado ele vai ser fundamental. A prefeitura vai ser um agente fundamental nesse processo. Bom, a mídia local, principalmente os jornais, apresentam um grande destaque, segundo a Júlia Oddone, porque se trava uma luta ali para legitimar essa invenção programada. Então,
Quando você tem um problema, por exemplo, dos trajes de banho, a mídia vai reforçar que o traje de banho representa a modernidade, representa o progresso, representa o inovador. E isso tem a ver com o tópico do lado, a reprodução de modelos elitizados da Europa e dos Estados Unidos. Então, do mesmo jeito que esse grupo de elite, né, ele tenta copiar um modelo estrangeiro, a mídia local também vai reproduzir isso, né? Outro problema vai ser os afogamentos. E aí a mídia local, ela também trava essa discussão posteriormente com a ação da prefeitura com os guarda-vidas, com os postos de salva-vidas. Então, a cada obstáculo, né, o discurso ele vai tentando se adaptar àquele momento para cada vez mais reforçar a importância desse bairro, reforçar essa invenção, né? E a mídia tem um papel fundamental. Esses pontos eu entendo serem fundamentais no livro da Júlia Odoni. Essa construção, né, físico-discursiva, é física porque precisa da infraestrutura, né, e discursiva porque precisa convencer aquela elite e convencer o Estado dos investimentos. Passa por uma sociedade que já nasce elitizada, né? Uma sociedade que vai ocupar esse bairro, né? Moderna, civilizada, homogênea, praiana, jovem, em um espaço de glamour, beleza, moderno, inovador, vinculado mais aos espaços turísticos de praia de países desenvolvidos, como a Europa, né, países europeus, e dos Estados Unidos. E aí a gente pode afirmar com certeza, né, é um espaço, um novo espaço, mais conectado, né, a esses exemplos estrangeiros do que qualquer outro processo que acontece no Brasil. Então, Copacabana não quer ser apenas um bairro inovador para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil todo, olhando sempre para fora do país, para os grandes exemplos, né, de países desenvolvidos. Aqui eu coloquei duas fotos de Atlantic City nos Estados Unidos, de 1910 e 1905, que já nesse contexto, onde esse processo ainda está caminhando lentamente em Copacabana, né, em Atlantic City já está bem avançado. A ocupação da orla, o banho de mar, que antes, né, historicamente tem um vínculo com a questão terapêutica, né, e historicamente, né, é um espaço que não tem grande visitação e que, por um processo histórico, sociológico, geográfico, né, há uma transformação, uma ressignificação da praia. E isso acontece primeiramente nos Estados Unidos e na Europa, depois que esse processo vem para o Brasil. Então, a praia deixa de ser um lugar de doentes para ser um lugar da saúde, né? Há uma mudança. O lugar da saúde, do esporte, do novo, do moderno, tudo isso, né? E também, ao ocupar áreas próximas à praia, né, vai simbolizar poder, vai simbolizar você ter ali à frente, né, uma beleza natural. A praia, ela começa a ser, né, vendida, começa a se tornar uma mercadoria. Isso é um ponto fundamental nesse processo. Um pouquinho antes, né, no fim do século XIX, Copacabana, a estação de bondes aí, praticamente, né, solitária na paisagem enquanto uma construção. Reparem o quanto Copacabana está atrás, né, desses modelos estrangeiros de sucesso, de cidades turísticas, de cidades praianas, onde uma elite passa a acompanhar, passa a ocupar as áreas próximas à praia, tornando cada vez mais valorizadas. Aqui, né, enquanto isso, Copacabana, no final do século XIX, tem uma área totalmente frágil na infraestrutura e desvalorizada no mercado imobiliário. Foto também retirada do livro da Júlia Odoni. E para a gente entender, né, como esse processo
ele vai tendo seus desdobramentos na década seguinte. Aqui eu coloquei uma série de imagens, né, da evolução de Copacabana, da década de 10, de 20, de 30, de 40 e uma foto atual, né, mostrando que esse modelo de bairro, né, que surge, ele unifica, né, a sociedade, a cultura e o espaço. É uma fração da sociedade, é uma fração de classe que ocupa a Copacabana. É uma cultura nova, uma cultura praiana, né? Como diz a autora, né, uma aristocracia praiana. E um espaço que se transforma radicalmente, né? Até 1950 já existia um grande paredão de prédios em Copacabana, como em outras praias do Rio de Janeiro. A praia, além de um espaço novo, né, atrativo para o turista, atrativo para o morador, passa a ser um espaço atrativo para o mercado imobiliário, para os proprietários de terra e, obviamente, tem relação direta com a indústria da construção. Aí, a termo da autora, né, a aristocracia praiana, a civilização beira-mar, né, a praia e o banho de mar com novos valores. Isso é muito importante no livro, né? A infraestrutura revolucionando o espaço urbano da Zona Sul, e esse processo ele transborda o bairro de Copacabana ao ponto da autora tratar de um eixo, CIL, né? Copacabana, Ipanema e Leme, e que consequentemente vai se desdobrar, né, na Zona Sul, do jeito que a gente conhece. E por fim, né, a combinação de Estado, proprietários de terra, mercado imobiliário, mídia e uma classe rica, né, vão consagrar esse modelo. Isso é muito importante.